Mas uma testemunha, a vigilante Daniele Lima dos Santos, declarou que ouviu o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho citar o presidente Jair Bolsonaro instantes antes de abrir fogo contra a Arruda. Vamos ver. No que ele entrou com tudo na chácara, eu só ouvi nitidamente ele falando: aqui é Bolsonaro, porra. Aí, dentro de 2 minutos, começou o tiroteio. Então, eu imagino que ele estava com o vidro do carro aberto. Tava aberto, por isso que eu consegui ver que tinha a mulher e a criança. Na primeira vez, chegou a ouvir música. Ele estava ouvindo alguma música? Não. Você se recorda? Não, eu não escutei ouvindo música, porque senão eu não tinha ouvido ele falar do Bolsonaro. Tá aí o depoimento dela. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, discursou ontem num ato de homenagem a Marcelo Arruda e afirmou que Bolsonaro incentiva a violência na política. O ódio não pode ser instrumento da política. Quando o ódio é instrumento da política, ele vira guerra. E a política é um instrumento de construção sem armas. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. E isso tem sido sistematicamente incentivado na nossa sociedade. E desculpem, os que gostam ou não, mas isso tem nome, tem endereço. É o nome de Jair Bolsonaro. Eu lembro na campanha de 18, quando ele disse que tinha que metralhar a petralhada. Deu uma voz de comando. O crime aconteceu durante uma festa de aniversário com a temática do PT em Foz do Iguaçu, quando um policial penal bolsonarista invadiu o evento e atirou no militante petista. O inquérito foi concluído em apenas 5 dias. Ainda faltam exames, como perícia de confronto balístico, exame complementar no veículo apreendido usado pelo atirador e laudo também no local de morte. Também não foi feita a reconstituição no local do crime. Bom, eu vou aqui chamar também o nosso repórter Herculano Barreto, que está acompanhando toda essa situação, os desdobramentos dessa investigação, e o Beto Bombig também continua aqui comigo. Herculano, bom dia para você. Bom dia, Gabriela, tudo bem? Tudo bem? Sua internet está com um pouquinho de falha, mas vamos ver se a gente consegue te ouvir e resolver aí. Bom, primeiro eu quero trazer a informação de que na sexta-feira passada, a gente aqui no All News também conversou com a defesa do Marcelo Arruda, né, o Daniel Godoy, que disse, né, na avaliação dele, houve uma conclusão apressada desse inquérito, e ele também criticou o fato de ter sido descartada a motivação política. E aí a gente tem, né, algumas lacunas, Herculano, nessa investigação, porque a delegada responsável pelo caso reconheceu que houve, de fato, ali uma discussão política, mas ela disse que não tem, a partir dessas investigações, né, apurando as imagens, não teria como dizer que foi um crime de ódio por motivação política. É um pouco confuso isso, né, Herculano? Então, queria que você pudesse explicar um pouco melhor para a gente. Sim, o que acontece, na verdade, é que no dia da coletiva, da conclusão do inquérito, a delegada ela foi taxativa ao afirmar que não havia elementos que indicassem motivação política no crime de ódio por motivação política. A defesa, os representantes legais da família de Marcelo Arruda, desde o começo, vem batendo nessa tecla de que foi um crime, sim, de ódio com motivação política. E no fim de semana surgiu esse vídeo de depoimento da vigilante, indicando que o Marcelo, o Guaranho, o atirador, o Jorge Guaranho, ao entrar no local, instantes antes de atirar, depois da confusão inicial, onde ele apareceu no local com uma música alusiva a Jair Bolsonaro, e que houve uma discussão, ele deixou a esposa e a filha em casa, retornou ao local. Herculano está de volta aqui com a gente, ele pode continuar explicando. Herculano, a gente estava conversando aqui, eu e o Bombig, sobre o Ministério Público, né? Se já há aí algum desdobramento a respeito disso, se o Ministério Público vai se posicionar, vai pedir mais detalhes das investigações. O que você tem acompanhado nesse sentido? Em relação ao Ministério Público, eles encaminharam uma nota explicando que os detalhes do inquérito estão sendo analisados e que o Ministério Público em breve vai se posicionar. Uma coisa que eu acho que é importante salientar é que, efetivamente, se a gente for colocar, de acordo com o Código Penal brasileiro, o crime de ódio por motivação política ele não se enquadra como uma tipificação criminal. Na verdade, seria um homicídio qualificado e aí
as qualificadoras elas podem ser colocadas de acordo com a interpretação da Polícia Civil. Mas o que pega, o que fica, na verdade, o que chama atenção nesse caso é que a delegada, apesar disso, ela foi taxativa ao afirmar que não havia elementos que pudessem relacionar o caso a um crime de ódio por motivação política. E ao se posicionar dessa forma, ao descartar essa hipótese, apesar de ter todos os elementos do caso em mãos, de ter ali o acesso às informações dos depoimentos, das pessoas que estiveram no local, os vídeos, apesar de todo esse conteúdo probatório, ela foi taxativa a dizer que não há uma relação política. E isso, de alguma forma, tem um impacto, e um impacto que transcende um pouco a investigação criminal, porque ao se posicionar dessa forma, ela está simplesmente dizendo que foi simplesmente limitando o caso ao homicídio em si, e tirando o peso de uma implicação política naquele caso, né? Então, existem vários elementos nesse caso que são importantes que a gente observe. Por exemplo, no depoimento da viúva, a gente teve acesso também, a gente fez uma reportagem com base no depoimento da viúva, e a gente teve acesso ao conteúdo em vídeo desse depoimento. Nessa oitiva, a delegada Iane Cardoso chega em algum momento a questionar a viúva se eles estavam escutando músicas alusivas ao PT durante a festa. A viúva, nesse momento, interrompeu a oitiva e questionou a delegada se isso tinha alguma relação com a apuração do fato. Porque, na verdade, se ela estava ouvindo música ou não, se a família estava numa situação festiva, ouvindo uma música alusiva ao PT, em nada se relaciona com o crime em si, que a gente já sabe, já tem as informações de que o atirador ficou sabendo da festa por conta das imagens ali que havia no celular de algumas pessoas que estavam num churrasco de confraternização e que conseguiam monitorar e verificar que havia ali uma festa do PT. Então está muito claro que o Guaranho ele foi ao local por uma motivação política, por ser um apoiador de Jair Bolsonaro, ele foi àquele local de festa e começou a provocar as pessoas que estavam naquele local. E aí, a partir daquele momento, houve uma escalada de violência, houve uma discussão, ele deixou a esposa e a filha em casa e retornou para atirar, né? Que foi efetivamente o que aconteceu. Ressaltar aqui, com base no que você disse, só ressaltar aqui rapidinho, Bombig, sobre esse posicionamento, né, da delegada responsável pelo caso, eu destaquei aqui uma informação que ela disse, né, de que não havia comprovação de que o atirador pretendia impedir a vítima de exercer os seus direitos políticos. Então, realmente, ela foi bem taxativa nesse sentido e dizendo que não poderia enquadrar como crime político, você falou aí da previsão legal, porque a antiga Lei de Segurança Nacional foi revogada pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Só queria trazer essa informação aqui direitinho sobre essa previsão legal. Bombig, agora pode prosseguir. Não, só procurando deixar claro para a gente se ela teria, então, que apresentar qual é o motivo do crime. Se ela diz que não é um crime político, que não foi um crime de ódio político, né, motivado pelas diferenças entre ambos, né, que já estão evidentes, ela aponta alguma razão para esse crime? Ela teria que apontar, ela simplesmente encerra o inquérito e diz, olha, não sei o que aconteceu e segue o barco? Ela sustenta a ideia de que inicialmente houve uma discussão política, mas que a situação se agravou e se tornou algo pessoal. Mas, dessa forma, ela tenta desvincular a motivação política no contexto do homicídio, né? É importante, realmente, a gente colocar essas ponderações, porque se a gente colocar mesmo numa perspectiva legal, o crime é um crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e uma outra qualificadora que colocou em risco outras pessoas que estavam no local, né? A pena para esse crime é prevista de 12 a 30 anos de prisão. É importante colocar essas questões porque são questões que envolvem aí enfim, a autoria do crime. Mas em algum momento, ou eu acho que em todos os momentos do caso, existe aí essa tentativa de desvincular qualquer tipo de relação política com o crime, e é algo que é questionável, porque há desdobramentos, e a gente está aí também próximo a um pleito, e que esse tipo de caso ele acaba de alguma forma aí nos colocando numa posição aí de alerta para evitar que situações como essa voltem a acontecer, né?